Fala pessoal, como é que estamos? Vocês todos aí? Hoje estamos aqui no segundo dia de Waste Expo e vamos gravar aqui junto com o Pedro, que é da Angut, um conhecido já do nosso setor. E a ideia aqui é falar um pouquinho do mercado de reciclagem, aparas, como que está sendo. Então, Pedro, obrigado por aceitar o convite. Nós temos mais um convidado que ainda não chegou, mas se der tempo a gente coloca ele aqui. Pedro, obrigado. Se apresenta para todo mundo que vai nos ver aqui, que está nos vendo, por favor. Obrigadinho, eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Pedro Vilas Boas, eu estou nessa área de reciclagem de papel já, como vocês podem perceber pela minha aparência, há muito tempo, né? Desde 1979 eu estou militando nessa área. E é uma área apaixonante, se vocês deixarem eu vou falar aqui há 3 dias, 3 noites sem parar. É verdade, é uma área que eu também sou, bom, filho de reciclador também, né? Não tem jeito, né? Maravilha. Bom, Pedro, a ideia aqui é, eu gosto muito do bate-papo. Começar a trazer luz para o que a gente vem trazendo, né? E esses dias eu vi um comentário, né? A galera falou, vão trancar a exportação, e eu vi que o senhor colocou muito bem, né? É este o problema mesmo? Vai resolver ou não vai resolver? Gostaria de começar a puxar assunto sobre isso, tipo, o que acontece hoje com o material, né? A galera está reclamando muito, o material baixou, está baixando, a indústria não está... Qual que é o desenho da nossa indústria? O que está acontecendo, né? Qual é a perspectiva desse mercado? O senhor que já tem anos, né? Um apaixonado, assim como nós, somos um apaixonado por esse setor e a gente sabe os desafios que tem na reciclagem. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Rodinha, falar mercado de aparas, a gente tem que fazer uma divisão. Nós temos aparas marrons, que são aparas de embalagem, e temos aparas brancas, cuja origem é papel de imprimir e escrever. Tá? As aparas marrons, papel de embalagem, representam em torno de 80% de todo o movimento. E elas têm uma particularidade muito, não boa, vamos dizer assim, porque ela é matéria-prima para fazer papel que vai virar aparas para fazer o mesmo papel. Então é um ciclo bem fechado. Tá? Você faz papel, faz uma caixa de papelão, pega a caixa de papelão, faz o papel para fazer caixa de papelão. Então fica bem... se esse ciclo está funcionando normal, quer dizer, eu preciso 100 de caixas, vou usar 80 de papel, isso aí entra 20 de papel de fibra virgem, 80 eu pego de aparas, funciona direitinho. O problema começa quando você tem um desequilíbrio nesse ciclo, né? Então, de repente, a indústria de embalagem falou, esse mês aqui eu preciso 110. Você não tem 10, você só vai ter esses 10 depois que você fizer a 110. Né? E isso tudo gera um problema sério, porque nesse momento os preços sobem violentamente. Tá? Porque a única maneira de você conseguir o abastecimento da fábrica é pagando mais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, material, não tem oferta e demanda, né? E o aparista vai sair atrás, vai se esforçar, vai conseguir, mas isso tudo demanda algum tempo, então até que o mercado volte ao equilíbrio, isso demora. Né? Agora, além disso, nós temos outros momentos, como que nós estamos vivendo agora, que esse ciclo ele sofre influências externas. Né? Então, voltando um pouquinho para trás, nós tivemos na pandemia um terrível impacto com fechamentos de lojas que fornecem embalagens, fechamentos de shoppings que fornecem embalagem. Nós ficamos sem material para fornecer para a indústria. E no momento que aquela indústria que normalmente precisaria de 100, pediu de 110. E aí eu não tinha nem a 100 para entregar. Que normalmente conseguia atender, né? Consequentemente os preços explodiram. Né? E aí, nesse momento, o que a fábrica fez, só houve uma solução, foi trazer material do exterior. Então veio uma grande quantidade de aparas importadas e isso realmente impactou o mercado. Mas foi pontual, foi para atender o momento que não havia muito o que fazer mesmo. Tinha que ser isso. Agora nós vivemos outro momento muito sério, muito danoso, que é a indústria de papéis de embalagem de fibra virgem. É uma indústria no Brasil, ela vem praticamente parada, apresentando um crescimento vegetativo em 20, 30 anos. Tá? De repente, essa indústria deu um grande salto. Né? Nós tivemos 2 unidades, uma fábrica em Santa Catarina, que converteu toda a sua produção para papel de fibra virgem, quase 200 mil toneladas entraram no mercado, e a própria Klabin depois também colocou uma máquina gigantesca de papel para embalagem. Né?
Para consumir. A ideia desse pessoal, aliás, esses projetos eram tão grandes que eles só se viabilizavam com exportação de papel. Só que no momento que eles deram startup das máquinas, a exportação caiu por causa da crise mundial em função da guerra da Ucrânia. Tá? O que fizeram, tiveram que jogar esse produto para cá. Então, entraram no mercado de papel reciclado com papel de fibra virgem, né? E aí tem um dano dobrado. Por quê? Porque o papel de fibra virgem ele não usa paras, mas ele vira paras. Tá? Então, eu não preciso mais daquela 100, agora eu só preciso 80, mas eu tenho 120. E tenho 120. Consequentemente, o preço caiu, está caindo assustadoramente. Mas o que nós precisaríamos para normalizar toda a situação é um crescimento econômico sustentado, uns 2, 3, 4 anos. Aí a gente voltaria para aquele equilíbrio, né? Aquele equilíbrio. Maravilha. Bom, agradecer ao Felipe, que acabou de chegar aqui, do Grupo Paco. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. O Felipe é um grande parceiro nosso também. Te apresenta aí, fala um pouquinho do Felipe aí. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, viu? Imagina. Boa tarde. Pedir desculpas pelo atraso. Vir de Santos não é tão simples, né? Obrigado pelo convite. Pedro, tudo bem? Desculpa o atraso aí a todos. E sou Felipe Prada, sou do Grupo Paco Reciclagem. Nós trabalhamos com aparas de papel e sucata ferrosa. Estamos estabelecidos há mais de 50 anos na Baixada Santista. Começou com meus avós, passando pelos meus pais. E hoje eu, meu irmão, minha esposa, todo mundo, empresa familiar, né? Então, tá no sangue, é difícil tirar, né? A gente fala que a sucata, quando entra no sangue, é difícil tirar. Eu te digo, eu tentei sair um pouquinho disso, mas não consegui, né? Eu saí do aparista ali, mas fiquei meio no software, né? Não larguei muito, né? Virou um satélite. Virou um né? satélite, ficou ali, né? Picou, mas não tá. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite, maravilhoso. E a gente começou aqui falando, né, um pouquinho desse momento, né? Papel, a reciclagem num todo, né? A caída de preço, e aí Pedro já expôs muito pra gente aqui o que está acontecendo hoje, né? E que fato, né? Não tem como, o ciclo precisa virar. Já isso já é uma briga antiga, né? Que o preço baixa. Obviamente vai sempre ter aquele cara aventureiro que achava que o preço era uma maravilha, com a pandemia se viu um preço do material que eu acho que nunca tinha se visto. Eu, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, no meio desse, nunca vi um negócio desses. E, óbvio, uma hora o mercado ia baixar, vai voltar, mas a gente tem que achar esse equilíbrio, né? É importantíssimo isso, né? E o que eu falo, cara, vem muito contra algo que é... A gente precisa alinhar esse discurso, né? Não ser só um negócio narrativo, porque eu vejo assim, por outro lado, a gente tem a logística reversa querendo incentivar a maior reciclagem, mas a gente não tem uma indústria, né? Como é que a gente vai achar esse ponto de equilíbrio? Como é que a gente junta isso tudo, né? Qual é o caminho? Porque eu tenho um discurso que eu quero incentivar, criar crédito de logística reversa, eu quero fazer logística reversa, que é para fomentar a reciclagem, que diga-se de passagem, depois se o senhor tiver esse dado, o quanto de fato se recicla, pelo menos de papel, porque a galera sempre vai... Todo mundo que tu pergunta, não, o Brasil só recicla 3%. É isso mesmo, né? Qual que é o dado, pelo menos, da Paras, se a gente tem esse dado, né? Qual é o dado, né? De fato, do que entra de matéria-prima e o quanto se recicla dessa matéria-prima, que é um dado muito importante, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a mostrar e trazer luz, né? A gente sempre fala muito, né, Felipe? A gente já brincou bastante sobre esse assunto, que é tipo, cara, precisa trazer luz para isso. Não é 3%. O que é essa conta, né? Acho que é importantíssimo a gente falar, então a gente comentou um pouquinho sobre isso, que é o mercado sempre teve essa queda, essa alta, esse, né? Nunca foi, para quem já conhece desse setor, há quanto tempo a gente sabe que vai e vem, mas como é que é? Como é que a gente equaciona essa conta, né? Eu tenho uma narrativa aqui que quer fazer logística reversa, criar crédito que é para incentivar mais coleta, mas por outro lado tenho uma entrada de importação de matéria-prima também, eu tenho as indústrias não comprando mais a matéria-prima reciclada, a gente tem, por outro lado, o desincentivo fiscal, onde estão tentando, né, hoje, por um entendimento, o PIS e COFINS, que era um incentivo para a indústria do lucro real comprar matéria-prima reciclada, tá para cair, ou vai cair, ou a gente não sabe ainda como que vai acontecer isso. Como é que seria? Como vocês veem isso hoje, né? Como que a gente conseguiria, né? Eu sei que não existe uma resposta pronta, né? Não existe uma bala de prata
Mas como é que a gente faria, né? Qual que seria alguma solução? Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês que estão direto. É uma pergunta bem ampla, né? E eu acho que temos vários fatores que influenciam esses resultados que nós estamos vivendo hoje. Nunca é uma coisa só, né? É sempre uma soma. E agora, nós temos que ter a consciência de a gente tem que estar sempre buscando a melhora contínua. Por quê? Não dá para alcançar a excelência de uma única vez, mas ela tem que estar sempre sendo o objetivo. Se por acaso alcançarmos o que estávamos almejando até pouco tempo, é questão de estabelecer uma nova meta para a melhoria ser contínua. Isso envolve um monte de coisa. Agora, com relação ao ciclo que você falou, todo ciclo, em qualquer mercado, ele é normal. Isso, independente da commodity, independente setor financeiro, qualquer setor econômico tem ciclos. O que eu acredito que está prejudicando um pouco mais agora o setor, falando especificamente das aparas, é que aquele momento de depressão, que após a recessão vem aquela depressão que depois você tem a retomada. Essa depressão que nós estamos vivenciando o fundo, ele está se alongando um pouco mais e ele acaba criando alguns efeitos que vão ser vistos depois um pouco mais adiante. Toda recessão e depressão, ela é interessante também porque ela causa um filtro na economia. Acaba tirando os aventureiros que você falou. O cara entrou naquele momento de euforia, achou que o negócio era daquele jeito constante, agora vem a realidade, ele sai do mercado. Mas ele é um cara que ele entrou para ver o momento ali, para viver. Não, é diferente, por exemplo, nós estamos há mais de 50 anos, tem diversos aparistas que nós conhecemos que estão há muitos anos, então assim, nós já sabemos essa realidade, sabemos que vai vir a fase difícil. É a fase difícil, né? Então, a gente já está preparado para enfrentar esse momento. O que a gente encara agora é que esse momento está durando um pouco mais do que deveria. E eu acredito que esse momento está durando um pouco mais do que deveria, porque, coincidentemente, o mundo também está vivendo um momento diferente. Nós temos aí um mundo com inflação onde historicamente não se viu, o mundo subindo juros a patamares que não era uma realidade até pouco tempo atrás, né? Falando dos Estados Unidos e Europa, alguns países. Então, a subida de juros, a gente sabe que é contracionista, faz a economia dar uma retraída. E isso tem seus efeitos. Então, talvez por isso nós estamos vivendo essa fase mais difícil, mais longa. E com relação aos dados que você falou, eu acho que é interessante. Eu trago até, eu estava discutindo com o Heitor da Paras Mantovani, que no Brasil sempre foi muito difícil essa extração de dados que tenham assim uma exatidão. É muito difícil esse trabalho de você chegar, diferentemente, por exemplo, de um dado de uma commodity como o minério de ferro, que você tem poucos produtores e ali você tem todo um histórico de dados, o quanto foi exportado, então a nossa dinâmica é muito diferente, ela está muito pulverizada e devido a ter empresas que movimentam uma certa quantidade de materiais que não tem nota fiscal ou não faz MTR. Agora nós temos os MTRs. Sim. E eu acredito que esse número que muita gente coloca de que nós apenas reciclamos 3% de tudo que é gerado, não é que a pessoa divulga. Eu não acredito que seja 3%, uma opinião minha. Sim. Mas eu não acredito que seja por maldade, seja por desconhecimento. Desconhecimento, é falta do número, né? Se você permitir, nós temos um dado até razoável, muito bom, que é o dado da indústria de papel, né?
que vem reciclando já há vários anos em torno de 5 milhões de toneladas de papel todos os anos. Ou seja, muito mais do que 3%. Muito mais. Se você considerar o papel que entra no mercado de responsabilidade da indústria nacional, que é a produção de papel, menos o que foi exportado de papel, mais o que foi importado de papel, a gente está recuperando 62%, 63% de tudo. Olha a diferença de expressividade. Isso, da onde que vem esses 3%? Esses 3% é a quantidade de papel que a gente consegue retornar depois que ele foi para o lixo. Tá? Porque esses 60% que eu falei, eles não chegam no lixo. Não chega no lixo. Nem chegam. Mas o que é divulgado nós aproveitamos 3% do que é gerado. E não é. Então a informação está colocada de uma forma que faz a gente acreditar. Exatamente. Que a gente não é eficiente, mas na verdade a gente é. E a gente sabe o quanto. Mais de 50 anos, já está na terceira geração, daqui a pouco está na quarta. Provavelmente. Provavelmente. O meu moleque gosta. Né? Então, assim, cara, quantas pessoas tem dentro desse ecossistema? Quantos catadores, quantas pessoas lá o Grupo Paco recebe? Com a sua carriola, com o seu carrinho, hoje já nem tanto, mas aquele carinha que começou, quando começou lá, né? Cara, é um ecossistema gigante, que é um material que não vai lá, ele não chega no lixo. Ele passa por todo esse ecossistema, ele passa por um empreendedor pequeno, que depois vem para o Grupo Paco, que depois vai para a indústria. Ele não passa nem. E a geração de renda e a geração de economia dentro desse setor é gigante. Você mencionou a política nacional de resíduos sólidos, isso é um ponto muito interessante também. Porque ela vem, primeiro, o compromisso é fazer com que você aumente a reciclagem. Não a reciclagem. Diminuir o uso, aumentar o reuso e depois aumentar a reciclagem. Né? Esses são os itens que estão na lei. Mas ela começa a adquirir um valor social, de integração social do catador. Então começa a se falar muito só nesse material que está no lixo. Né? Então as empresas hoje, por exemplo, têm a obrigação de recuperar 22% de todo o papel. Ela já recupera 60%. Se a gente for analisar, é isso. Mas não vale. Ela tem que recuperar 60% do que está no lixo. Se isso algum dia acontecer, nós vamos ter um excesso de oferta tão grande que vai outra vez, a indústria não tem capacidade para reciclar tudo. Sim, não consegue, né? E aí a gente entra num ciclo que... Então isso preocupa muito. Eu acho que a gente está chegando num ponto que talvez o aparista tenha que mandar papel para o lixo, para retirar do lixo, para dizer que retirou. Porque de alguma forma ele tem que criar um novo ciclo. Um novo ciclo. Né? Porque, querendo ou não, eu estava até agora de manhã conversando ali. Cara, com essa história toda do crédito logística reversa, cara, criou-se um terceiro mercado, né? Vamos lá. Existe um mercado hoje que é o crédito logística reversa, que às vezes os caras nem sequer reciclaram, mas existe um crédito que precisa ser organizado. Eu acho que a ação é muito boa, a intenção é ótima, mas a gente precisa regularizar isso cada vez mais, né? E, de novo, não é uma ação só, né? São várias ações. PIS e COFINS, nós estamos falando... Se nós começar a falar aqui, a gente fica uns 2 dias falando aqui. ICMS que a gente tem, eu acho que existem... Estava falando agora com um cliente de manhã também, ele disse, cara, dentro do estado isentaram a venda de ICMS, ou isentaram a transação entre estados. Cara, os caras criam políticas e não olham o todo. E não colocam todos os atores para conversar. Porque é tão importante isso, né? É trazer, e aí às vezes a política é feita porque não conhece. Tem quem? Tem o catador, tem a cooperativa e a indústria. Não, meu cara, tem um elo nessa cadeia que às vezes, que a pessoa às vezes fala, o atravessador. Não, gente, existe um elo na cadeia que é o aparista, é o reciclador, é o sucateiro. Cara, tem que ouvir também essa realidade. Sim. O quanto que está sendo gerado, quantas pessoas nós estamos falando? Estamos falando de quantos recicladores? Eu digo hoje que a gente tem mais de 2.000 empresas de CNPJ cadastradas no nosso sistema. Só na de vocês. Só no nosso. Agora, quantas não utilizam o software de vocês? Quantos não utilizam? Imagina. É um ecossistema gigante, né? E a gente precisa começar a mostrar isso, né? É um desafio, né? É uma paixão que eu tenho, eu sou apaixonado por isso, porque precisa trazer luz para isso. Eu acho que é um grande desafio, né? Dentro disso que você comentou,
Eu lembro de uma passagem que uma vez um político conversando comigo me perguntou o que a gente poderia fazer que daria certo. Ele queria saber de ideias, né? Eu falei, olha, antes de falar de ideias, eu vou falar para você que eu acho que todos os políticos, de uma forma geral, têm que corrigir um erro que acontece há muitos anos no Brasil, que é exatamente esse o ponto que você falou. Todo político que quer implementar algo que esteja relacionado a meio ambiente, reciclagem, eles não procuram quem atua, não procuram os atores que entendem. Porque, assim, nós entendemos do negócio que nós atuamos. E é sempre, se você for ver, os caras criaram lá um projeto assim, assim, assim. Quem participou? Nunca tem pessoas do setor envolvidas. Agora está começando a mudar. De uns tempos para cá, faz pouco. Essa passagem tem mais ou menos uns 6, 8 anos, por volta disso. E eu lembro que eu falei assim, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar com esse erro de fazer projetos sem envolver quem entende da coisa. Quem entende. Tem que envolver. Não estou dizendo que vocês têm que seguir piamente o que eles falam, mas ouve. Porque nessa de ouvir, vocês vão conhecer a realidade. E partindo da realidade, de fato, é que se consegue chegar em algum projeto que vai sair do papel e vai ser executado. Porque quantos projetos a gente não vê que começa e não termina? Ou às vezes simplesmente não anda. Porque ele não tem conexão com a realidade. Então, é o que você disse. Eles precisam ser mais ouvintes nessa parte. Né? E é um desafio, né? Porque esses dias eu participei também, fui convidado, tem um pessoal lá na URGS, que é a Universidade Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né? E ela convidou, porque ela queria entender o processo. Eu disse, cara, eu acho ótimo, mas assim, vocês estão colocando pessoas aqui e está faltando gente. Vocês precisam ouvir que tem mais um ator aqui, ou dois, que é o pequeno empreendedor e o atacadista aqui, que é o reciclador. Tá faltando esse cara aqui. Ela, pô, mas tu podia nos... Claro que eu ajudo, mas se vocês não ouvirem todos os elos, sim, todas as pessoas... Do catador à indústria. A indústria. Cara, não vai fazer sentido o que tu tá tentando fazer. Que a ideia delas era rastrear e entender o processo da embalagem. Onde ela nasce, onde que ela passa. Cara, tá faltando gente. Eu posso te ajudar e eu quero ajudar, mas nós temos que colocar todo mundo aqui, porque senão não vai fazer sentido esse teu estudo. Então ela disse, pô, legal, bacana, quando é que tu pode vir? Cara, vamos lá, tem que fazer, mas é importante. Na visão deles, eles não tinham isso, porque falta o conhecimento, né? Você quer um exemplo prático? Um exemplo bem prático sobre o que a falta do conhecimento do setor gera. A questão da rastreabilidade que você mencionou, algumas empresas eu faço a coleta do material, um exemplo, papelão. Elas chegam e querem que eu apresente no certificado que eu diga exatamente qual foi o destino final. Aí, por exemplo, eu forneço as licenças de operação, porque tem a questão do ISO 14000 e tal, eles têm que obedecer. E aí eu forneço a licença de operação, só que quando eu faço a certificação ou a declaração de destinação, eu não posso mencionar que a sua embalagem, a sua caixa foi para a Klabin, por exemplo. Isso. Por quê? No processo, ela é misturada com embalagens de toda a região, a gente faz a preparação para a indústria e quando você manda, é humanamente impossível você determinar. Pode ter sido que o material daquela empresa tenha se dividido ali e foi para 3 ou 4 fábricas diferentes. E já pensou, eu ponho num documento, assino dizendo que o material dele foi para a indústria X, sendo que uma parcela foi para Y. Sendo que o que é relevante de fato eu estou trabalhando com empresas devidamente licenciadas, sim,
estou entregando o material, fornecendo material para essas empresas que estão licenciadas, que estão todas regularizadas, isso é o mais importante. Isso é relevante. E não saber especificamente se aquela caixa, aquela embalagem foi e seguir. Então, quando as pessoas que não conhecem do segmento adentram nos projetos e criam regras para que, não, porque tem que ter a rastreabilidade. Mas como vai ser essa rastreabilidade? Tem que ser de um jeito plausível, tem que ser de um jeito que é possível ser realizado. Sim. Então, isso é uma peculiaridade, um exemplo claro do que a gente está falando, que quando não tem pessoas do setor envolvida, acaba desencadeando nisso, em exigências que meio... Não tem noção, né? Às vezes o pessoal falta, né? Porque a indústria acha que existe uma indústria. Não, existem várias indústrias hoje que reciclam. Né? E o teu material vai parar em Santa Catarina, sai de São Paulo, vai para Santa Catarina, vai para o Paraná. Sim. Ou vai lá não sei aonde. Ou no caso, a sucata de ferro. O cara pega uma montanha, mistura lá, armazena, depois ele passa na shredder. Aí na montanha já virou um monte de pedacinho. Uma parte vai para exportação, uma parte fica no mercado interno, uma parte vai para Arcelor, uma para Gerdau. Então, como é que eu vou documentar dizendo, não, a sua sucata foi para tal lugar? É uma loucura isso. Não tem como, é impossível. Né? Agora sim, como você falou, o grande segredo é eu estou mandando o meu material para quem de fato está homologado, que de fato tem uma credibilidade, não é largando em qualquer lugar. Porque eu acho que quem não conhece, ele tem aquela preocupação para saber que tu não está mandando para qualquer lugar. Sim. Né? Mas não tem também como eu dizer para qual eu vou mandar. Tu pode garantir, que é a transparência do dado, né? Que é super importante para quem quer gerar, porque entra a PNRS aí com a corresponsabilidade, né? E faz todo sentido, mas não tem como. Uma coisa, eu trabalho com empresas que estão licenciadas, ok, sim. E eu garanto isso. Sim. Até aí, ok, mas não tem como mudar, agora né? A gente está vendo o aparecimento de legislações estaduais, né? Que querem obrigar que uma empresa retire tudo que ela pôs naquele estado. Como saber quanto eu pus naquele estado? Né? Uma empresa comercial entrega para um atacadista, para um supermercado, e ela nunca vai saber exatamente o que está naquele estado. É muito difícil. No entanto, tem que... É que nem a compensação da logística reversa. Eu mostrei um dado esses tempos, que eu mostrei para os caras que é o seguinte, meu amigo. Dependendo da região do país, o material ele é coletado lá, ele é vendido no outro estado, e no outro estado é que de fato vende para a indústria. Sim. Só que ele foi coletado no estado X. Por ele não ter um volume grande, ele não consegue vender para a indústria, ele vendeu para o estado do lado. Se for próximo da fronteira, então, é bem comum. Comum. E eu mostrei para os caras, mas não pode? Pode. E só que quem está se acreditando da logística reversa é esse estado, não esse, onde foi coletado. E eu tipo, não, mas isso não acontece, isso está aqui, meu amigo. Não, e tudo rastreado. Eu mostrei que acontece. Então, existem desafios que a galera não entende. Não, mas isso não tem como. Como que não tem como? Eu mostrei pro cara, nossa, mas como é que vão... Existem vários desafios que a gente tem que falar. Nós temos um exemplo atual que é de fazer inveja para piada de português. Na minha opinião, nós temos um sistema nacional, um SINIR. Se eu mando aparas para Minas, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu mando para Minas, eu tenho que emitir um MTR em São Paulo e eu emito outro MTR no órgão ambiental de Minas. Ou seja, a informação fica duplicada. Sendo que, se não existisse um portal nacional, eu até entenderia essa necessidade, mas se temos um portal nacional... Para quê? Poxa, qual a finalidade, né? De novo, eu acho que sabe o que aconteceu? De novo, eu acho que bate até no assunto que a gente estava falando. Não ouviu todo mundo. Não ouviu todo mundo. Não ouviu todo mundo. Né? Por que não parou para ouvir todo mundo? Para e ouve. Agora é um com o outro, e aí, claro, deve também ter as regras, porque eu no início eu bati, cara, você já não tem a nota fiscal que está saindo daqui? Vai lá? O dado já está lá, meu amigo. Sim. Pega lá o dado, cruza o dado. Claro que aí a gente tem política que, você faz ou libera, eu não sei. Mas, cara, o dado tá lá. Vamos cruzar isso. Agora tu faz... Aí
de novo, pode ser que, né, a gente também está aqui, não conhece tudo, pode ser que os órgãos não se falam, aí eu tenho que ficar fazendo coisa, mas, gente, se tem um portal nacional, é nacional pra quê que eu vou ter que emitir 2 MTR, né? E você quer ver que loucura? Por exemplo, você não pode emitir um MTR sem um transportador. Você tem que selecionar um transportador. Para que você selecione o transportador tem que se cadastrar em cada órgão que você for emitir o MTR. Às vezes você trabalha com um transportador, aí você já exigiu dele que ele se cadastre na CETESB, no SIGOR. Depois, agora você vai fazer uma entrega em Santa Catarina, aí você fala para ele, você fecha o frete com ele, você entrega lá, entrega e tal. Aí no dia só que você... Óbvio, você tinha que ter visto isso antes, mas por alguma coisa... O dia lá, o cara, você tem que se cadastrar de novo no Fátima. Porque o Fátima é outro MTR, você tem que se cadastrar lá. Aí às vezes o cara não consegue se cadastrar, tem alguma dificuldade. Nada é fácil. Não, realmente tem que concordar que nada é fácil. E aí nessas horas que você fica, podia ser só o nacional, né? Seria tudo mais fácil. O que tu pega? Hoje é um desafio, cara. Contratar um caminhão é um custo. Aí tu vai ainda ter que dizer pro cara que ele tem que se cadastrar X, colar. Pô, cara, pelo amor de Deus. Às vezes o cara desiste, né? Diz que, para, eu só queria fazer o frete mesmo. Que já é difícil, dependendo do momento, é um desafio. Tu conseguir frete dentro de um custo, porque também estamos falando de custo. Diesel subindo agora, esses dias. Que influencia direto na mercadoria, né, cara? Não tem jeito. E aí ainda tu tem que colocar mais um monte de exigência. É um desafio. Eu queria ouvir um pouquinho também, acho que de vocês aqui, pra gente já se encaminhando. Eu não gosto, falei no início aqui que eu não gosto de seguir script, que... Maravilha. Eu gosto de bater um papo, apaixonado, né? Mas eu queria entender assim, cara, uma das coisas que todo mundo... A gente acabou sendo aquela referência, né? A galera vai lá e diz assim, como é que tá todo mundo no mercado? Como é que tá todo mundo vendo, né? Eu queria compartilhar e ver se vocês pudessem falar aqui um pouquinho, cara, qual é a perspectiva do mercado aí para os próximos meses? O que vocês estão vendo... Felipe, como empreendedor do setor, né? Pedro, como o cara que hoje já avalia esses dados há muito tempo, né? Como que vocês estão vendo a perspectiva aí para o mercado para esse final de ano aqui? O que nós temos, se é possível enxergar alguma coisa para o próximo ano também? Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho, porque essa pergunta, toda hora vem aquele cliente e diz, como é que tá todo mundo lá? Eu disse, rapaz, tá todo mundo apavorado. Eu disse, eu tô vendo, mas eu às vezes não falo com a galera lá de São Paulo. Eu disse, cara, tá todo mundo apavorado, tá todo mundo segurando. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Então, para você ter uma ideia, a Para hoje está sendo comercializada pelo mesmo valor de 2016. Tá? 9 anos atrás. Dado básico, a inflação nesse período foi mais de 40%, só considerar a inflação. Mas se a gente pegar o diesel, que pesa muito, é 190%. Se a gente pegar um caminhão 0 km, 240%. E agora vem os caminhões Euro 6 com mais 40% no preço. Né? Então imagina como você consegue manter a sua atividade com o mesmo preço de 7, 8 anos atrás, com todo esse impacto no seu custo. Então isso dá para avaliar qual é a situação que está o aparista hoje. Né? Mas sem dúvida nenhuma a gente está no fundo do poço. Menos que isso não dá. A única tendência agora é sair desse fundo do poço. Está difícil, né? Diria que o pessoal está meio parado lá, mas a economia agora no final do ano está dando algum sinal de melhoria, né? Então eu acho que esse final de ano não vai ser assim tão ruim, ainda vai ser um final de fundo de poço, mas já com boas perspectivas. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente volta a crescer, volta para um patamar já. Legal. Importante esse dado, porque realmente, né? Sem falar nos desafios fiscais que a gente tem, né? Porque é todo mundo cobrando, tem que emitir MTR, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí vem as políticas que não ouvem ninguém e vai lá e caneta e o cara tem que se virar para tentar resolver. Felipe, fala mais um pouquinho para nós aí, que tu tá vendo aí na tua dor, que tu tá lá no dia a dia, né? Eu tava, assim, com a visão muito parecida com o que o Pedro falou agora,
Eu só estou agora, talvez nas últimas 2, 3 semanas, estendendo um pouco mais essa luz no fim do túnel. Estou vendo só um pouquinho mais adiante. É porque, assim, o mercado brasileiro, lógico, que nem o Pedro mencionou, no fim de ano sempre tem uma demanda a mais por causa do fim de ano, já é uma característica bem normal, mas o mercado brasileiro sozinho, eu acredito que ele não consiga criar a demanda que é necessária para nós chegarmos num patamar de preço de mercadoria que vá fazer a coisa caminhar minimamente bem. Porque, como ele mencionou, hoje o preço das aparas estão no preço de 2016. Temos vários custos envolvidos, ele mencionou alguns aqui que ultrapassaram a inflação e muito, e a gente está tendo que absorver isso. Então, estamos tendo que se virar. Hoje, pensar em comprar um caminhão, você já não pensa igual você pensava em 2019 ali, como era uma coisa mais... os preços saltaram absurdamente. Sim. E não só caminhão, mas todos os investimentos aqui. Todos os insumos ali, né? Tudo... Exato. Então, assim, como o mercado brasileiro, essa é a minha visão, eu não acho que ele tem essa capacidade de criar uma demanda muito forte, porque no fim das contas a gente trabalha com um material que ele está relacionado diretamente a uma commodity que é a celulose. Então, e a celulose hoje, que é produzida no Brasil, ela tem mercado fora. Então, eu vejo, a minha visão é que nós estamos mais suscetíveis a alguns movimentos, por exemplo, de grandes consumidores de celulose. A China hoje já tem muitas plantas de celulose também. Eu acredito que ela não vá demandar celulose, pelo menos num período curto aí, como já demandou em anos anteriores. Talvez a Índia possa ser um demandante, mas para isso ela também precisa que outros fatores aconteçam. Então eu estou com a mesma visão de que vai melhorar só um pouco mais adiante. Entendeu? Sim. Agora, o problema é cada um sente o seu calo até onde dá. Eu já vi algumas empresas saindo fora, pulando fora, alguns quebrando, desde que chegamos nesse momento ruim. E quanto mais durar, mais vão quebrar. E isso depois tem o efeito rebote, né? Tem um efeito. Eu acho que tem mais grave do que isso, é o desestímulo à coleta. Então hoje você anda pela rua, você já vê caixa de papelão indo pro lixo à vontade. Sim. Né? Sim, não faz mais sentido, né? A hora que você precisar dessa caixa de papelão, você não recupera mais, tá no lixo. Tá essa que enterrou não volta mais. Não volta mais. Aí você vai ter que descobrir um novo material e aí vai ser um problema sério. E aí a gente tem sucessivamente vários efeitos, né? Porque aí é geração de renda naquele pessoal, é um grande... Que eu sempre falei lá, né? Tipo, cara, normalmente quando a galera chega lá e não conhece, cara, a embalagem é um termômetro. Se a gente tem produção de embalagem, a reciclagem tá bombando. Se a gente não tem produção de embalagem, a reciclagem não tá bombando. Pode ver. E é dito e feito. Cara, é isso. Final de ano, por que final de ano? Aí eu ensino a galera lá que não tem o conhecimento de reciclagem, né? Por que final de ano? Cara, porque tem uma demanda maior de embalagem, vai ter um consumo maior, uma coisa puxa. Então a gente sempre fala, mercado de embalagem tá andando bem, é porque a reciclagem vai andar bem também, porque a economia tá girando. E aí é consequentemente tudo, né? E é muito importante. Realmente é preocupante, pra gente também estar com o sistema, a gente acaba sentindo isso, que há uma busca aí da galera que não está pronta, não tem informação e quer agora se informatizar, porque aí é custo, né? Só como é que está meu custo? Onde que está indo meu dinheiro? Aí a gente vê isso e às vezes não dá tempo, né? Não dá, porque aí já é tarde. Até o cara realmente colocar e fazer um sistema, muitos dizem, mas vocês vendem, acaba... Cara, tem um cara que não fecha, que está preocupado, que agora não é hora de investir, mas eu tenho aquele cara também que está tão preocupado que ele investe porque ele não tem nenhum número. Precisa ter um número, né? Então também gera algumas coisas boas, mas é muito preocupante, né? Que a gente vem sempre
pegada de tipo, como é que a gente valoriza esse ecossistema, como é que a gente faz ele, porque não é só reciclar ali, tem um impacto gigantesco que a galera não mede, né? Pô, mas para esse pessoal que... Tanto o cara que entra desesperadamente porque não tem os dados e o cara que está pensando que, eu não vou fazer... Eu acho que ele tinha que entender que ele ter as informações da empresa dele ali no momento em que ele precisar, que ele quiser, isso não é custo. É investimento. Ele assim, vai fazer toda a diferença para ele nas tomadas de decisões. Eu senti isso na pele quando a gente instalou o sistema. Então, assim, a gente veio, há muitos anos atrás, a gente vinha de controle manual e quando a gente migrou para o sistema, para o sistema da Sagecom, a gente deu um salto de administração em que a tomada de decisão não era mais no escuro. Porque quando era na fichinha de papel e tudo mais, dependia de estar tudo muito na nossa cabeça. Era o feeling, né? E você não lembra de todos os dados. E a fichinha de papel, ela não te condensa os dados de uma forma que faça você enxergar mais macro. Então, o sistema, ele hoje proporciona para o cara essa capacidade de ele olhar a empresa dele como um todo, olhar um pouco mais de cima, assim, e ter segurança para tomar decisões que ele a tomada de decisão ela é mais rápida e mais assertiva. Exatamente. Então, sim. E ele não tem que enxergar se vai ser bom ou se... Cara... É um desafio. Não tenha dúvida. Mas legal. Então, Pedro, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Queria que você deixasse aqui a palavra final. Felipe também, agradecer mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Tá? Então, Pedro, por favor. Adinho, eu que agradeço o convite. Fico à sua disposição, à disposição de todos. E o que precisarem da gente, estamos aí. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. Eu tive aqui o ano passado e nesse ano também a gente fica orgulhoso de poder falar do que a gente faz, porque é um orgulho que a gente sente, né, fazer isso que a gente faz. E assim, parabenizar vocês por se dedicar a abrir um espaço, montar uma estrutura, dedicar o tempo de vocês, colocar dinheiro, porque a gente sabe que é custo, para que as ideias do setor possam ser pulverizadas, possam ser levadas a muitas pessoas. Porque, assim, quando eu comecei lá atrás, quando eu era mais jovem, não tinha nada disso. Então, assim, era tudo muito fechado, só quem sabia do que a gente fazia éramos nós. Hoje, graças a empresas como vocês, como a Sagecom e outras, a coisa está difundida. Hoje tem perfis no Instagram que, né, até com um tom de humor falam da sucata, de tudo. Então, isso vai levando essa mensagem para as pessoas e eu acredito que esse é um caminho que, levando essa mensagem para as pessoas da importância da nossa atividade, as pessoas tendo essa consciência, é o fundamental para a gente seguir adiante e conseguir objetivos bons. É isso aí. Galera, então obrigado a todos que estão nos vendo aí. Obrigado ao Grupo Paco, Felipe, mais uma vez ao Pedro Vilas-Boas, que está fazendo trabalho com a Anguti aí. Galera que puder seguir a gente aí, Sagecom, obrigado. Prazer poder estar contribuindo um pouquinho mais. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.